Para quem assistiu um vídeo curto que eu fiz sobre a mangueira de combustível de silicone, teve um pessoal aí achando que o motor pegou fogo. Não, esse motor ele não pegou fogo. O que aconteceu com esse motor é que ele está muito sujo, mas não teve fogo. Tanto que se tivesse fogo, tinha derretido o retentor que tem aqui, que estava aqui. Então esse motor ele não pegou fogo. O que aconteceu é que ele está muito sujo. Mas respondendo aí uma dúvida de um inscrito que eu não, segundo ele, eu não comentei no outro vídeo, então eu vou fazê-lo agora. O que acontece é o seguinte: ele perguntou o que a gente pode fazer para que essa folga aqui ela não aconteça, ou seja, essa folga e essa folga aqui. Como eu falei, tem uma cavidade aí, ó, um orifício, aonde fica esse pino e trava a bronzina aqui, nesta posição. Certo? Aí, a bronzina está travada. E tem essa folga, tá? O que acontece? Quando você acelera, por exemplo, a bronzina faz isso. Quando você para de acelerar para frear, a bronzina faz isso. Quando você pisa na embreagem, a bronzina faz isso. Quando você solta, ela vai para o lugar. Então vai criando essas folgas aqui, certo? Para você evitar isso aqui, é só você não tirar o carro do movimento inicial, que é parado. Então, ou seja, esse movimento aqui é quando você pisa na embreagem. Você pisa na embreagem, a bronzina faz isso, você solta, ela vai para lá e vai assim. Então vai criando isso aqui ao longo do tempo. Essa outra folga, ela vai criando também, por quê? Porque você acelera, aí você freia, daí você para de acelerar e aí ela vai indo e vai tendo desgaste. Por isso que uma bronzina nova, a gente usa a expressão cortar a bronzina, que é o quê? Ajustar isso aqui para que ela, vamos dizer assim, para que ela não fique com essa folga. E quando essa folga vier a acontecer, o motor já tem aí alguns bons quilômetros rodados, tá? Por isso que aqui dentro vai tendo essa marca, ó. Tem uma marca aqui e ela vai afundando. E isso é perfeitamente normal. Então você pode colocar um óleo desenvolvido pela NASA, mas enquanto tiver o motor funcionando, isso aqui vai acontecer, porque é normal, já é do motor, é da natureza dele, tá? Outra coisa, vai acontecer aqui também. Como aqui faz menos esforço porque é a polia, e aqui você tem o volante do motor, por isso que essa bronzina já é maior. Então o que acaba acontecendo? O esforço maior acaba se transformando aqui no volante do motor, certo? Só que assim, mesmo assim, se a gente olhar essa bronzina que eu não tirei daqui, que é do mancal central, ela não chegou nem no bronze. Então, ou seja, esse motor, mesmo com essa folga, ele iria rodar um monte. E o porquê disso? Porque isso aqui é uma folga que vai criar no motor normal. Essa folga aqui, ela se dá por causa de quê? Olha o tamanho desse orifício. E aí olha o tamanho do pino que trava ele. Então, ou seja, o pino é mais fino. É normal que vai ter essa folga aqui. É normal. O que a gente faz quando a gente vai regular um motor? Porque aqui a gente faz toda a metrologia, a gente faz todos os ajustes. A gente pega esse pino e coloca um pino maior. Ó, ele até está um pouquinho folgadinho, tá? A gente já coloca um pino um pouquinho maior para ficar igual aqui. Para diminuir esse arrasto aqui, ó. Para diminuir. Mas mesmo assim, um pouquinho vai acontecer. Isso é normal, tá? Uma outra coisa, ó, você vai olhar por dentro da bronzina, você vê que ela tem pouco
desgaste. Ó. Então, um motor desse aqui iria rodar um monte ainda. A única questão é que o dono dele achou que tinha que mexer para fazer um upgrade. Então, vai ser feito. Uma outra coisa, esse bloco já está em vias de não ser usado, porque tem aí um retentor aqui na polia. O proprietário disse que não quer. Então já teve algumas alterações no projeto, tá? Só que eu estou fazendo esse vídeo porque alguém me perguntou sobre essa folga e o como fazer para diminuir ela, ou seja, para ela não ocorrer, se eu entendi bem. Ou seja, não há o que faça. Não há o que faça. Ao longo do tempo isso aqui vai acontecer, vai dar folga aqui, mas a que mais sofre é essa aqui. É a bronzina do volante do motor. Tanto que o desgaste aqui, ó, é bem menor que esse aqui. Ó, isso aí é possível ver que tem um desgaste muito mais acentuado que aqui, ó. Tá? Então, assim, isso aqui você vai conseguir como? Você vai conseguir quando você faz aí a embreagem, você cria uma força, você empurra o conjunto para trás. Ou seria para cá. Você tira, ele volta. Isso aqui vai indo, né? Vai tendo desgaste, tá? Então, isso aí não é o fato de óleo, não é o fato de você usar nada. Isso aqui é o esforço mesmo mecânico. Agora, uma outra coisa que se você, de repente, não usa um óleo bom, ou, de repente, o óleo muito velho, ou, de repente, você tem um problema na bomba de óleo, ou algum outro problema no carro, o que vai acontecer? Aí você começa a ter um desgaste dentro da bronzina. Tá? Aí você começa a ter um desgaste dentro da bronzina, talvez uma luz de óleo acendendo quando esse desgaste aumenta, seja aqui no próprio virabrequim ou no comando que fica ali. Então tem algumas situações que vão acontecer, mas isso é desgaste do carro mesmo. Isso aí é uma coisa que não tem como evitar, não é colocar um óleo 5W30 que vai resolver, não é isso. O problema aí é que você faz esforço na bronzina, esforço lateral. Aí no canal aí tem uma bronzina que eu faço esse mesmo movimento aqui de uma Brasília, e a bronzina ela faz assim praticamente. Só que ali teve uma situação que foi o seguinte, não foi desgaste. Ali foi uma bronzina montada de medida errada e ajustada errado. Então criou isso aí. Mas um movimento desse aqui, ó, ele ainda é considerado normal. E o porquê? Porque o motor ainda estava funcionando. E esse motor não foi aberto porque ele está travado ou porque ele deu algum sinistro. Não, ele está funcionando. Só foi desmontado porque foi pedido aí para passar ele para 1700. Só foi por isso, tá? Só que aí devido a o retentor ali na polia, pediram para não usar esse bloco, mas estava funcionando, tá? Uma outra coisa que você vai observar também, ó, é desgaste aqui, ó, nessa área aqui, aonde fica as arruelas de encosto do volante do motor, tá? Então geralmente você vê o desgaste aí, ó. Tem situações que isso aqui está muito mais fundo, né? Muito mais gasto, tá? E aqui onde ela pega por dentro, ela também tem um desgaste. Então essa bronzina ela sofre desgaste interno e externo e dentro dessa canaletinha também, que previamente já é ajustado no torno, tá? Quando é um motor, um bloco standard, você tira da caixa e monta aqui, beleza. Quando vai passando para as próximas medidas, você vai tendo que regular essa folga aqui, tá? Então, quando você vai falar em motor de Fusca, existe uma série de coisinhas que você tem que prestar atenção, tá? E uma outra coisa é esse pino também, a altura dele, para não estrangular aqui no orifício da bronzina, que se ele ficar muito grande, ele vai acabar prendendo o motor.
Então tem uma série de coisas que você faz. Agora, quando estamos montando o motor, aí você ajusta, tira essa folga aqui, deixa bacaninha, mas com o tempo vai ter desgaste. Isso é óbvio. Com o tempo, isso é óbvio. Tá? Em algumas situações você tem desgaste também aqui no comando, então aí você tem que passar o mandril e ir para uma próxima medida, que nesse caso aqui já é 0,25. O tucho a mesma coisa, por isso que a metrologia desse motor é muito importante. Seja um motor que você vai fazer para rua ou para pista, a metrologia é muito importante, por quê? Para você poder resolver isso aqui e o motor ter uma vida útil muito maior, tá? Aí, como eu falei, essa folga que está aqui, por que o motor ainda teria muita vida útil ainda? Porque teria. É um motor que não fazia barulho, ele não apresentava barulho, não apresentava problemas de pressão de óleo, acender a luz de óleo com o motor quente. Então tudo indicava que ele ia rodar bastante ainda. Tá? É uma coisa que não é porque tem uma folguinha aqui que eu digo que ela é um pouco grande, tá? Que o motor tá, não, vai ter que fazer tudo de novo. Eu espero que eu consiga exemplificar com este vídeo. Para você que tem dúvida sobre quando que um motor precisa ser feito nessa questão de desgaste interno. O que eu digo, pela experiência que a gente já tem e das coisas que a gente já viu, é o seguinte: a luz de óleo começou a acender. Você tem certeza que não é um interruptor de óleo. Você tem certeza que não é uma lenta muito baixa. Você já checou tudo isso e você tem certeza que é o motor que está com problema? Ou seja, você consegue fazer um serviço gastando menos, porque ele não quebrou. Se você deixa quebrar, travar, aí complica um pouco. Mas igual, por exemplo, neste caso aqui, ó, o bloco ele tá bem bom e é possível ver, ó, não tem muito desgaste dentro da bronzina. Agora, quando ela começa a aparecer o bronze, daí já é um problema. Mas nesse caso aqui, esse motor foi parado bem antes dele dar um problema grave, tá? Ou seja, e o problema ele vai começar com a luz de óleo, geralmente ele vai começar piscando a luz de óleo e aí você já fica atento, tá? Mas agora, eu volto a dizer, essa folga ela vai existir sempre, por quê? É o esforço que você faz na embreagem, você embreia, desembreia, acelera e para, então ela vai criando isso aqui, essa folga. Até certo ponto está dentro, de um ponto para frente está fora. A mesma coisa acontece com a folga do virabrequim no volante do motor, que é a famosa, o pessoal mais antigo aí tem mania de ir lá na polia e se agarrar lá e balançar e tal. O que acontece? Até certo ponto de folga, o motor vai funcionar bem. De um certo ponto para frente, você vai começar a ter muito vazamento no volante do motor, tá? Agora, vazamento no volante do motor não quer dizer que o motor esteja ruim, porque às vezes você pode ter parafuso frouxo, você pode ter um ressecamento no retentor, você pode ter muita pressão de óleo. Para aqueles que gostam de mexer aqui na regulagem da bomba ali, naquela onde tem o pistãozinho e a mola, e aí fazer pressão lá. Muita pressão vai fazer vazar aqui no volante do motor também. Então são uma série de coisas que nem sempre o porquê está vazando é um defeito no motor. Às vezes é uma peça externa. Uma outra coisa também, às vezes, que resseca é aquele vedador que vai dentro do volante do motor. Às vezes ele resseca, às vezes ele não veda bem, e aí é onde que dá um vazamento. Às vezes tem um corte na aba do volante do motor, também vai fazer vazamento, tá? E por que eu digo isso? Porque mesmo com essa folga que tem aqui, o motor ainda não vazava no volante do motor, tá? Uma outra coisa também, que esse motor tem
tinha, né, uma boa pressão de óleo, é que é o seguinte, não tem muito desgaste no virabrequim. Tem virabrequim que a gente pega, que aqui tem uns riscos, e esse não, ele tá bem dentro ainda do ideal. Mesma coisa aqui, tá? Então, o que acontece? Esse motor foi parado muito antes. Por exemplo, essa bronzina, mesma coisa. Uma bronzina que ela ainda tá boa, ela ainda não tem marcas de aparecendo bronze, tá? A de biela, mesma coisa. A de biela, ela tá praticamente zeradinha, tá? São essas diferenças que você precisa observar, ó. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas tem um risco aí, ó. Ainda é normal, assim, ó, você não passando o dedo, você não consegue nem sentir direito aqui, ó, a ranhura, tá? Então, isso aqui é um motor que tá sadio ainda, tá? Ele não tem problemas de óleo, é essa bronzina mesmo, ó. Entendeu? Então, é a mesma coisa os tuchos, ó, aonde vai no comando, tá? Quando você tem um carro com problema de lubrificação, às vezes você desmontando, você já vai vendo que tem peças que tá um pouco mais desgastada e outras não. Mas assim, igual essas marcas aqui é normal, o carro tá andando, vai ter desgaste, isso é normal. Uma outra coisa, ó, o comando ele não tem marcas de aquecimento, tá? Se bem que o comando é o que menos sofre no motor, mas esse aqui ele não tem marcas de aquecimento, de corrosão, tá? Tem umas marcas assim, ó, mas isso aí é o que é? É do próprio motor. Desgaste, o motor tá andando, vai desgastando, tá? Dentro da biela, na capa, mesma coisa, tá? Então, pelo estado que tá o motor, esse motor ele andou bem e dá uma impressão que teve uma negligência na troca de óleo, mas o motor tá funcionando legal, tava funcionando legal, tá? E esse motor ele só foi parado para poder fazer esse serviço, mas agora mudou-se os planos, igual eu já tinha comentado. Ele está muito sujo, porque é isso aí. Agora, se você quer manter o motor limpinho, um pouco com aspecto um pouco melhor, o que acontece? É só fazer as trocas de óleo antes, nunca depois. Por exemplo, os parafusos, os prisioneiros, nenhum embuchado. O motor está bem íntegro, esse bloco. Mas é aquilo. Quando você abre antes, você encontra coisas assim, ó, que ainda daria para usar. Agora, quando você passa disso aí é só ladeira abaixo. Aí não tem o que faça, tá? Então, eu sempre digo pro povo é o seguinte: faça antes, porque depois é mais caro. Então, aqui a gente tem um virabrequim praticamente intacto. Claro que teria que fazer as medidas, eu não fiz ainda, mas visualmente é um motor que está bem bacana, bem inteiro. Uma outra coisa é aqui, ó, na peneira de óleo, tem uns resíduos bem grandes aí, ó, na entrada da peneira, mas ela tá até bem limpa. Eu já vi bem piores. Tá? Eu já vi bem piores. A tampa aí também, ó. Então isso aí tudo indica que é um motor que andou pouco. Uma outra coisa também, aqui eu tenho a bomba de óleo. E olha a bomba de óleo que tá nele. Ó, a menor de todas. Que tá aí. Tá? A mesma coisa, ó, você olha aqui, ó, ela não tem marcas de desgaste, tá? Então é um motor que ele foi parado antes. E também dentro da galeria aí ele não está puxando muita sujeira, porque às vezes cria umas marcas nessas engrenagens aqui por sujeira no sistema. Às vezes entra uma sujeira aí no puxado que passa por aqui, às vezes não tá o tubo do pescador não tá bem direito aqui, acaba sugando umas sujeira para dentro da galeria. E aí elas vão riscando aí as peças. Então aqui a princípio parece tudo bem dentro da normalidade, tá?
E como que você vai descobrindo essas coisas? Isso aí é só com o tempo, galera. Só com o tempo. Isso aí vai mexendo, você vai aprendendo todo dia. Você vai aprendendo coisas diferentes. Igual, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Ó, você observa aqui, ó, na bomba que ela não tem nem marca de desgaste, ó. Tá? Ó, você vê uma marca aqui, que é onde ela pega no comando. E aqui é onde ela fica girando, ó, ela não tem nenhuma marca de desgaste. Ou seja, é uma bomba de óleo bem novinha e bem boa, tá bom? Então, quando a gente vai falar nessas questões de motor, aí você tem que avaliar tudo. Você tem que avaliar tudo. Agora um exemplo, já que a gente está nesse assunto, se de repente eu tivesse montado esse motor e o cliente, o motor bateu, fundiu lá e tal. Se ele fundiu por falta de óleo, que aí é culpa do dono do carro, eu saberia. Eu saberia. Se fosse, vamos dizer assim, por um erro meu, eu saberia também. Mas por causa de quê? Por causa dessas situações. É a metrologia, as peças, desgastes. Cada motor tem um desgaste diferente. Não existe nada mais diferente do que dois motores iguais. Por incrível que possa parecer, você pode usar, fazer, mas sempre vai ter uma diferença, tá? Ou seja, não é perfeito, tá? O motor tem muita sujeira, igual tá aí, ó, tem terra aqui dentro, igual eu falei. Só que a gente só não avançou com a limpeza e com esse motor aqui porque a gente está esperando para ver o que vai acontecer, se vai vir em outro bloco, se vai ser nesse. Então depende do cliente, não é meu esse motor. Então é isso aí. Eu espero que de repente a gente consiga te ajudar de alguma forma com algumas dúvidas sobre um pouco do que é o motor ar. É um motor bem simples de fazer. Não tem nada de complicado aqui para dizer assim, é o motor, né? Mas tem pessoas que quer acreditar, né, que é um motor que somente um mecânico que trabalhou 100 anos na VW, que vai conseguir montar um motor desse, e tem que ter o coração puro, enfim. Então, cada um cria a sua crença do jeito que quer acreditar. Mas, usando da metrologia e um pouco da ciência que tem nos livros aí, inclusive o livro Conheça Seu Volkswagen, você consegue montar um motor desse aqui tranquilamente, sem muitas dores de cabeça, desde que você se atente às medidas, tá? E você precisa contar também com uma retífica boa, porque se a retífica faz um serviço errado, um exemplo, deixa o virabrequim muito baixo, você não faz a metrologia, confia na retífica, põe ele aí, a luz de óleo vai acender, que é uma beleza, igual uma luzinha de Natal. Tem tudo isso, por isso que a gente tem que fazer a metrologia quando vem lá da retífica. Não que o pessoal não trabalha certo, mas é que a gente tem que reconferir, porque senão depois dá problema. Então o motor tem as suas particularidades, mas não é nada tão absurdo assim para dizer que somente um mecânico que trabalhou 100 anos na VW com o coração puro que vai conseguir fazer. Não, a gente também consegue fazer. Igual, por exemplo, a Kombi, que continua dando 100 km por hora de terceira marcha. Tá lá, funcionando ainda. E foi feito por aqui também o motor, usando a mesma ideia de metrologia e um pouco de perícia no que está fazendo. Esse vídeo foi mais um bate-papo. Espero que te ajude de alguma forma. Meu muito obrigado a você que passa pelo canal aí. Alguns deixam seu comentário, outros deixam um like. Espero que o vídeo te ajude de alguma forma. Que talvez
a gente acaba tirando um pouco o mito da dificuldade, do ferramental, de não sei o quê. E que se de repente você quiser fazer também aí na sua casa, você consiga também ter um êxito na montagem do motor. Lembrando que muito desse sucesso na montagem do motor se dá a uma retífica. Você tem que ter um pessoal bom. E você também tem que ter um pouco da noção de observar o erro na bancada, já na montagem, porque senão depois você põe no carro. Pode acontecer de travar, pode acontecer de ficar acendendo a luz de óleo. Isso é um fato. E se porventura acontecer, você também tem que ter aí as ferramentas e o conhecimento para poder resolver isso da melhor forma. Às vezes, só com uma nova retífica de virabrequim você consegue resolver, se ele der medida, mas aí você vai perder toda a parte de bronzina. Enfim, são situações que você vai passar, mas se você tem uma retífica boa, eles fazem tudo direitinho, dentro da metrologia, e aí você consegue montar isso aqui, cara, você vai ter sucesso, tá? Agora, se você tiver uma retífica ruim, um serviço mal retificado, aí você começa a ter sérios problemas. Mas fora isso daí, é errando que se aprende. A primeira vez sempre será um inferno para quem está fazendo, mas com o tempo você vai criando o tato. O que eu sempre falo para o pessoal e às vezes que me pede ajuda é o seguinte: você tem que criar o tato, entendeu? Aquela sensibilidade para você ver, opa, isso aqui é muito, isso aqui é pouco, claro. E ter a ferramenta para você saber se isso aqui é muito ou pouco, mas você ter o tato, que às vezes é um negócio que você vai se especializando. Aí chega uma hora que você fica muito bom na coisa, só de simplesmente olhar, ou às vezes um fusquinha que vai passando, você escuta o barulho e você já fala, opa, isso aqui é tal coisa. Senão você fica refém muitas vezes de pessoas que dizem assim, ah, a engrenagem do comando tá frouxa, esse é o barulho, e às vezes não tem nada a ver. Eu já ouvi muito casos disso daí, a gente abrir o motor e não ser esse o problema. Então, existe assim o famoso eu acho. Existe também, neste meio, um povo que acredita naquela situação onde que o mecânico nem olha para o carro e aí a pessoa já diz assim, não, é isso aqui mesmo, e ela compra aquilo como verdade. Não. Um fato foi aquele vazamento que eu fiz um vídeo aí tempo passado, que tudo indicava ser aonde? No retentor do volante. Ou aqui no selo do comando, que é aquele selo daquele motor, ele não é igual esse aqui, esse aqui ele tem uma canaletinha, aquele ele só é encostado aqui. O que aconteceu? Ele é de borracha e não tem essa canaletinha, tá? É um bloco mais moderno. E aí o que aconteceu? Não era nem no volante, não era nem aqui, e era no radiador de óleo. Tá? Então, às vezes, achar é uma coisa. Nada como você abrir, inspecionar e resolver o problema. Para você que tem passado no canal, deixado seu comentário, deixado o seu like, meu muito obrigado. Eu espero que esses vídeos te ajudem de alguma forma. Que esse é o intuito maior do canal, te ajudar. Se de repente você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você possa desenvolver aí e de repente dar a melhor manutenção possível no seu motor, sem ficar refém do eu acho, do Fusca vaza e é assim mesmo, entre outros mitos. Inclusive aquele de que somente um mecânico com 100 anos que trabalhou na Volks é que vai saber fazer isso aqui e tal. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até o próximo vídeo.